Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, tua esposa, teu marido, teus filhos. Este é o dia que o Senhor fez. Eu quero repetir para você isso. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar, porque Ele fez para mim e para você. Ele já proveu de tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe muito. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 8, no verso de número 28, que nós vamos ler hoje, que fala sobre a cura de 2 endemoniados gadarenos ou gerazenos. Amém? Depende da versão. Então nós vamos ler este texto, mas antes, como nós sempre fazemos, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta palavra que vamos ler agora. Pedimos que ela venha nos alimentar, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E que ela produza fé no nosso coração, ela nos dê entendimento, compreensão, em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso entendimento para ela. E que nós possamos compreendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler esse texto aqui, amém? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 28, né? Tem a epígrafe em cima que diz assim, muitas pessoas até perguntam dos porcos, né? Porque é aquela passagem que os porcos se precipitam no abismo, num abismo, né? E morrem no mar. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, ou em algumas versões, Gerazenos, né? Veja, vamos contextualizar. Nós vimos que nós já estamos falando desta travessia desde o versículo 18. No versículo 18 havia uma multidão muito grande, Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Aí no versículo 23, Jesus entra no barco, os discípulos o seguem, nós falamos sobre isso ontem de manhã, amém? Uma palavra que é extraordinária. E esta palavra diz que no meio deste mar se levantou uma grande tempestade que Jesus repreende. Eu até comentei sobre isso, que algumas pessoas entendem, né? Alguns dizem que ele repreende porque era algo espiritual que estava acontecendo, né? Tinha aquela tempestade que tinha se levantado. Eu até comentei que o termo que foi ali colocado como tempestade, normalmente no grego ele é usado para terremoto, tá? No versículo 28, então eles chegam do outro lado, finalmente eles alcançam a outra margem. E diz que a terra, nessa terra dos Gadarenos ou Gerazenos, tá? Gerasa, né, o nome da cidade. Vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha que interessante, quando Jesus chega com seus discípulos na outra margem, eles desembarcam e eles imediatamente, porque no mundo espiritual, o mundo espiritual reconhece, amém? Reconhece quem é quem. Entenda uma coisa, como que o mundo espiritual sabe quem é quem? Porque ele olha para nós e vê, olha, tem ali o sangue de Jesus, o selo do Espírito Santo, está andando na palavra, né? Então o mundo espiritual nos reconhece por aquilo que nós vivemos, amém? Por aquilo que nós praticamos. Então, eles sabem quem é quem. Então, quando Jesus chega, imediatamente saem 2 endemoniados que viviam nos sepulcros, né? Então, é muito significativo entender isso, que os demônios, eles habitam esses lugares, né, de morte. Eles gostam desses lugares de morte, né? Onde há destruição, onde há morte. Amém? Esse é o lugar que eles habitam. E havia ali 2 homens, e eles que estavam, né, endemoniados, diz a palavra, ou seja, haviam demônios que os possuíam, né, que tinham controle sobre eles, controle sobre o corpo, sobre a voz, né? E diz aqui que eram de tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então era como uma região que eles dominassem. E aquela região ali era dele, porque ninguém ousava passar por ali. Nós estamos lendo aqui na palavra. Ninguém ousava colocar o pé naquele lugar. As pessoas tinham medo. Eles já faziam parte daquele lugar. E você sabe que às vezes nós encontramos situações tristes desta maneira, onde as pessoas elas elas abrem mão. Elas abandonam. Elas se acostumam com aquela situação de destruição, de morte, e ali estavam aqueles 2 demônios possuindo aquela área, aquele local ali, geográfico até, e isso é uma verdade,
Amém? Quando você vê um local na tua cidade onde você vê que ali é um número muito grande de pessoas viciadas, pessoas, né, em situação, assim, numa situação precária, né, e há muita violência, muito roubo, você sabe que ali você identifica como aquele local é também no mundo espiritual. Então nós enxergamos o espiritual pelo que nós vemos no natural. Então quando nós olhamos esta passagem aqui, nós estamos vendo o que é o mundo espiritual naquele local, porque aquele local era dominada por aqueles dois homens endemoniados. Amém? Então nós podemos enxergar isso, é só se nós prestarmos atenção e olharmos e observarmos, nós vamos começar a identificar os locais que são dominados, os locais onde os espíritos malignos têm mais força, né, têm mais poder ou dominam, né? Nós podemos enxergar claramente observando, né? Pelas coisas que os nossos olhos veem. As pessoas nem tinham nem coragem de passar ali. Amém? Só que aí vem Jesus, amados. Eu quero dizer uma coisa, que Jesus ele vai aonde ninguém tem coragem. Amém? Jesus vai aonde todo mundo já abriu mão, todo mundo já abandonou. Jesus vai lá. Jesus ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para restaurar, ele tem poder para mudar aquela situação. E nós vamos ver exatamente isso que acontece aqui. Então diz que, e eis que gritaram, que temos nós contigo, ó filho de Davi? Olha como eles reconhecem Jesus, ninguém falou nada, mas eles sabiam quem é Jesus. Eu quero dizer uma coisa, se você é um filho de Deus, anda na palavra de Deus, não é só um cristão nominal, o mundo espiritual sabe quem você é. O mundo espiritual sabe quem você é. E aqui esses dois homens vão até Jesus porque eles eram possuídos, possessos, né, controlados por esses demônios, vou usar esse termo, e eles vão até ele e gritam, que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja que extraordinário, os demônios conhecem a palavra, eles só não amam a palavra, né? Mas eles conhecem a palavra. Isso aqui ele está falando de escatologia. O que é escatologia? É o estudo do fim, da volta de Jesus Cristo. E eles sabiam que Jesus Cristo um dia iria voltar e iria destruí-los. Vou resumir assim, porque eu não quero falar sobre escatologia hoje. Amém? Nós não vamos falar sobre isso. Mas eles sabiam. Então eles viessem nos atormentar antes do tempo, não chegou o tempo ainda. Então eles conhecem a palavra. Amém? Eles conhecem a palavra. E então diz aqui, ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Agora nós precisamos entender a figura, assim, Jesus chega, esses dois homens saem dos sepulcros, se apresentam a Jesus, reconhecem Jesus, e agora o texto fala que havia ali uma manada de porcos. Se havia uma manada de porcos, aquela terra pertencia a gentios, porque para os judeus o porco ele é o animal mais imundo, né, de todos. Então eles não comem carne de porco, porque a lei dizia isso. Ou a lei, né, no Antigo Testamento diz isso. Então eles não comem. Mas ali havia uma manada de porcos. Então os porcos falam das coisas imundas. E agora que eu quero que você entenda aqui esta figura de coisas imundas. Então aqueles homens daquela cidade, amém? Eles alimentavam as coisas imundas a tal ponto que os demônios conseguiam possuir pessoas ali. Tinha aqueles dois homens possessos. Porque eles criavam, eles alimentavam, eles conviviam com isso, eles praticavam as coisas imundas. Veja, eu não estou mais falando do animal porco, mas eu estou falando da figura que ele representa. Então aquela cidade era dominada e os demônios tinham domínio daquela região porque os homens, eles alimentavam, eles criavam, eles amavam as coisas imundas. Por isso que haviam tantos porcos, amados, havia uma manada enorme de porcos ali, nós já vamos ver. Você entendeu isso? Você entende que se nós trouxermos isso para nós temos que tomar cuidado para nós não começarmos a dar lugar para as coisas imundas na nossa vida, para o pecado é a coisa imunda, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, hoje você aceita ou você permite um pecadinho, vou usar esse termo no diminutivo, mas amanhã você já aceita um pouco mais, nós vamos tendo o nosso coração cauterizado,
endurecido para aquele pecado, daqui a pouco já nós não reconhecemos aquilo mais como pecado. E aqui diz que esses homens criavam já aquelas coisas imundas. Eles conviviam com aquelas coisas imundas, eles gostavam daquelas coisas imundas. Em nome de Jesus. Amém? Você pode perceber isso aqui? E então os demônios lhe rogavam. Olha, os demônios foram até ele, porque eles não queriam ser lançados no abismo, né? Nesta prisão, onde aqueles demônios que, pela sua desobediência, foram aprisionados, tá? Nós vemos isso lá em... Deixa eu ver se eu anotei aqui a referência. Em 2 Pedro 2,4 e Judas capítulo 6, tá? Epístola de Pedro, né? 2 Pedro 2,4 e também Judas, versículo 6, porque Judas só tem um capítulo, tá? Então diz assim... então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Ou seja, se ele vai tirar do homem, ele vai para onde? Para as coisas imundas. Jesus vai libertar aqueles dois homens agora daquela possessão, daquele domínio dos demônios. Mas eles vão para onde? Para as coisas imundas. Então os demônios, eles habitam nas coisas imundas, eles habitam no pecado, eles habitam nas trevas. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Então eles nos mandam então lá para a manada de porcos. E quando ele manda, olha só, pois ide, ordenou Jesus. Então Jesus disse, pode ir, porque lá é o lugar de vocês. Mas olha o que acontece agora. E eles saindo passaram para os porcos. Então veja, os demônios também, nós aprendemos aqui que os demônios podem ir de um lugar para outro. Eles podem estar possuindo um homem aqui, daqui a pouco eles podem possuir até o quê? Um animal. Estamos aprendendo a palavra, é a palavra de Deus que diz isso. Amém? Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. Então eles saíram daqueles dois homens e foram para a manada de porcos. E diz que, se você olhar lá em Marcos, por exemplo, diz que era aproximadamente 2.000 porcos que tinham ali. Né? Eram muitos porcos. Então nós podemos entender que eram muitos demônios que tinham ali. Por quê? Porque as pessoas alimentavam o pecado, alimentavam as coisas imundas, davam lugar, davam espaço, criavam. Amém? Ou deixavam eles se criarem. Sabe? Quando deixa criar. Deixou criar, agora tem que aguentar. Mas Jesus pode libertar. Jesus pode curar. E diz aqui que eles saindo passaram para os porcos e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e nas águas pereceram. Quem? Os porcos. Né? Não foram os demônios, foram os porcos que pereceram nas águas. Porque os demônios, eles controlam aquilo que eles têm domínio. Então, só quem pode libertar é Jesus. Escute isso. Os demônios, eles vivem nas coisas imundas e eles controlam as coisas imundas. Por isso que nós não podemos deixar que as coisas imundas estejam nas nossas vidas. E veja, eu não estou falando das leis agora do porco, por exemplo. Estou falando do pecado. Nós não podemos deixar que na nossa vida as trevas tenham lugar. Nós não podemos deixar que o pecado tenha lugar nas nossas vidas para não chegar a um ponto em que os demônios possam controlar, possam agir em circunstâncias das nossas vidas. Como nós vemos aqui, ó. Aí eles caem no mar, os porcos morrem, e aí fugiram os porqueiros, ou seja, aqueles que cuidavam dos porcos, e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Chegaram lá e contaram, apareceu um cara lá, que libertou os dois endemoniados, que nós nem podíamos passar ali, não podia nem chegar perto por causa da violência deles. Ele mandou para a manada de porco, e a manada de porco se precipitou no mar, morreu tudo, acabou a manada de porco, não tem mais coisa imunda lá. Mas olha o que acontece. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. O que nós esperaríamos aqui, né? As pessoas iam chegar lá e dizer assim, nossa, vocês estão libertos, nossa, agora esse lugar não está mais dominado pelas trevas, pelos demônios, mas olha o que aconteceu. Encontrar-se com Jesus e vendo, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Por quê? Porque eles gostavam de conviver com as coisas imundas. Porque eles gostavam das coisas imundas. Porque eles gostavam do pecado. Porque eles eles queriam continuar daquele jeito. E Jesus Cristo, se Jesus Cristo continuasse ali, eles não poderiam mais criar as coisas ou alimentar ou dar lugar para o pecado. Para as coisas imundas, né? Estou fazendo uma figura aqui, claro, para nós também. Então, eles mandam Jesus embora. Eles não querem Jesus ali. Mas Jesus é o único que pode libertar, o único que pode curar, o único que pode salvar. Só Jesus pode fazer isso. Amém? Espero que você tenha entendido essa passagem. Amém? Que você tinha ficado claro para você. Falei para você de uma maneira bem simples, bem fácil, né?
para que todos possam entender. Amém? Vamos orar então nesse dia que está começando, em nome de Jesus. E nós vamos orar pelas nossas vidas, para nós não darmos lugar para as coisas imundas, para o pecado na nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este dia que está começando, em nome de Jesus Cristo, por esta terça-feira que o Senhor fez para nós. Queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido e nós os abençoamos também em nome de Jesus. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito possa vir sondar o nosso coração nessa manhã, para que possamos ver se há alguma coisa imunda nas nossas vidas, algum pecado que nós estamos alimentando, que nós aprendemos a conviver, que nós não estamos reconhecendo mais. Mostra para nós nesta manhã, Senhor. Revela para nós nesta manhã. Nós não queremos dar lugar, Senhor, às trevas, aos demônios, não queremos dar lugar, Senhor, ao inimigo nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós não queremos dar lugar. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando a cada um de nós com discernimento espiritual, com sabedoria, em nome de Jesus. Vai nos ungindo da cabeça à planta dos pés, quebrando todo jugo maligno nas nossas vidas. Meu Deus, trazendo revelação, porque nós não queremos andar nas coisas imundas, no pecado, em nada disso, Senhor. Nós queremos estar com as nossas vestes limpas em nome de Jesus. Para que eles também não venham ter domínio sobre nenhuma área das nossas vidas. Ouça isso que eu vou dizer para você. Às vezes, os demônios eles não têm domínio sobre o corpo, sobre a voz, ou no sentido de possessão, mas ele tem domínio sobre áreas da nossa vida. Parte financeira, saúde, circunstâncias que estão à nossa volta, porque nós demos legalidade. Nós permitimos, às vezes de forma consciente, aqueles homens de forma consciente que nós lemos, mas às vezes inconsciente, não sabendo o que nós estávamos fazendo, por desconhecer. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor traga discernimento, revelação para cada um. E nós pedimos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, tirar todo o mal agora, todo espírito maligno. Nós queremos cancelar no mundo espiritual toda a legalidade, todo pacto, todo trato, toda aliança que nós fizemos com as trevas, consciente ou inconsciente. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão a Deus em primeiro lugar. Nós nos arrependemos em nome de Jesus Cristo. E nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo o poder, toda a legalidade que nós demos a Satanás e seus demônios, as trevas, para agirem nas nossas vidas, nós anulamos e cancelamos agora no mundo espiritual em nome de Jesus Cristo. E nós queremos declarar que o nosso Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador, é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que voltará. E Senhor, guia-nos, Senhor, na Tua palavra. Nós não queremos nos desviar da Tua palavra. Nós não queremos sair da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Esta manhã foi uma manhã que eu quero dizer para você de libertação. Ande na palavra do Senhor, não se desvie, não deixe, escute, a palavra, Jesus nos orienta, não deixe a tua casa vazia. Sabe o que é a casa vazia? Quando manda embora o mal, mas não se enche de Jesus, não busca Jesus. Diz a palavra que ele anda por lugares áridos e depois ele diz assim, ó, vou voltar lá e vou ver como é que tá lá. E aí ele volta e se o lugar estiver vazio, estiver desabitado, desocupado, por isso que Jesus tem que ser o nosso único, suficiente Senhor e Salvador, ele volta com 7 demônios. E o estado da pessoa passa a ser pior do que antes. A Bíblia não fala do estado daqueles 2 homens, o que aconteceu depois. Mas, amém? A palavra de Deus, Jesus nos ensina isso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, vamos orar então pedindo que o Senhor esteja agora nos protegendo, nos dando sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, protege-nos nesse dia, guarda-nos nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E nos guie pela Tua palavra, para a Tua honra e Tua glória. Amém e amém. Amém? Você não precisa temer. Você que anda na palavra do Senhor, você que tem Jesus Cristo, você que tem se esforçado, amém? Você não precisa temer. Amém? Porque o mundo espiritual te reconhece como filho e como filha de Deus. Amém? Louvado seja Deus.
Eu peço para você curtir, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar nos comentários, colocar um comentário lá, colocar o teu pedido de oração nos comentários ou na descrição. Mas eu peço a você, por gentileza, que você curta, você que assistiu, curta, você que assistiu, coloque lá nos comentários um amém, um glória a Deus, amém? Isso ajuda o canal. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, que vocês tenham um dia extraordinário em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos.